Oi, gente, eu vou contar essa história porque ela é muito reveladora. O Rodrigo Maia teve uma reunião com deputados e lideranças do DEM em sua casa. E aí ele disse para eles que era muito importante ter o apoio unificado ao Baleia Rossi. Pois bem, 16 deputados do DEM sinalizaram já para o ACM Neto que votariam no Arthur Lira. Aí o Rodrigo Maia ameaçou iniciar um processo de impeachment contra o Jair Bolsonaro pela infidelidade dos correligionários do DEM com relação ao candidato do DEM, o Baleia Rossi, ou seja, 16 deputados do DEM estariam dispostos a apoiar o candidato bolsonarista. Percebam o tamanho do erro da esquerda de apoiar o Baleia Rossi lá atrás, no início do processo. Coisa que eu apontei insistentemente e discuti com as pessoas nos comentários. Porque as pessoas estavam dizendo, não, André, temos que caminhar para minimizar danos, evitar o candidato do Bolsonaro. E eu dizia, sim, em um segundo turno entre o Baleia Rossi e o Arthur Lira, você vai ao Baleia Rossi e busca extrair concessões da seguinte forma. Você diz, olha, Baleia Rossi, a gente pode até votar em você, mas você tem que fazer isso aqui pra gente. Quando você vai ao Baleia Rossi lá atrás, declarando apoio muito antes desse processo, sem ter uma candidatura própria do campo progressista, você perde poder de barganha, você perde poder de extrair concessões. Você mostra fraqueza na negociação política. Foi exatamente isso que a esquerda fez. Cometeu esse erro capital, que eu apontei aqui no canal e muita gente discordou de mim. E ele está se mostrando, mais uma vez, verdadeiro. Agora, nem mesmo boa parte do partido do próprio Baleia Rossi vai votar nele. Estão dando sinais de que vão apoiar o Arthur Lira, porque eles são bolsonaristas. E você não pode fazer um acordo com esse tipo de partido, né, de uma direita liberal e conservadora, antes do processo. Antes do processo você tem que fazer uma candidatura própria, disputar o processo, tentar unificar todo o campo progressista. E se você chega no segundo turno, você vai a todos esses partidos e você tenta atrair eles usando justamente o discurso que eles disseram que eles não seriam nunca bolsonaristas. O Maia não está abrindo o processo de impeachment pelo Bolsonaro produzir aglomeração, não está produzindo processo de impeachment por todos os crimes de responsabilidade já apontados por vários juristas. Não. Ele está ameaçando abrir o processo de impeachment porque ele está com medo de perder o poder. E agora ele está ameaçando sair do DEM caso muitos deputados do DEM se confirmem e votem no Arthur Lira. Ele está ameaçando sair do DEM. Essa informação foi vinculada agora há pouco pela jornalista, segundo informações da jornalista Bela Megali, na edição de segunda-feira do Jornal Globo. Ele teria dito a ACM Neto que não pode ficar em um partido aliado a Bolsonaro. E aparentemente o DEM já liberou os deputados do partido para votar em Arthur Lira, o que provavelmente pode encaminhar já a vitória do Arthur Lira agora. Porque o Baleia Rossi não tem nem os votos dos membros do seu próprio partido. Né? E o motivo pelo qual o Rodrigo Maia ameaçou o impeachment foi esse. Foi porque deputados do próprio partido foram infiéis. Não todos os outros crimes, não os mais de 60 pedidos de impeachment que estão na mesa dele, muitos deles absolutamente justificados do ponto de vista legal. Mas a Maia, nada disso interessa. O que interessa é o poder. E que isso seja uma lição para a parte da esquerda. Né? Às vezes as pessoas só aprendem com pancada, né? As pessoas demoram de aprender, mas aprendem com pancada. O campo progressista tinha que ter tido lá atrás uma candidatura unificada do todo o campo, discutir, ter uma pauta única,
pauta mínima, né? Uma agenda mínima do campo progressista definida, em discussão com o PT, com o PSB, com o PDT, com o PCdoB, com o PSOL, os partidos que minimamente poderiam defender algo dentro do nosso campo, construir PCdoB, construir com esses partidos todos, se eu esqueci algum aqui, até algumas pessoas da rede poderia ser possível. Você tentar construir com esses partidos uma candidatura única e depois você disputar a eleição da Câmara e você tentar influenciar o resultado da Câmara. Você abre mão desse papel, você abre mão dessa possibilidade, você fortalece que a direita se articule em torno de uma determinada candidatura. E agora nem mesmo os membros do partido do Baleia Rossi, muitos deles, vão votar no Baleia Rossi, muitos vão votar no Arthur Lira. Eu espero que as pessoas, especialmente o campo progressista, vá aprendendo com esse tipo de coisa, né? Porque agora o processo da eleição já está quase transcorrido. Hoje vai ter votação. Claro que existe a possibilidade do Baleia Rossi ir para o segundo turno com o Arthur Lira, não é? Mas se confirmar essa debandada, vai ser muito difícil de evitar a vitória do Arthur Lira. Ainda é possível, não é impossível ser revertida, mas me parece difícil. Nós vamos ter que observar. Isso num período, e olha só que coisa grave, que o Bolsonaro está perdendo popularidade. Num período em que todas as pesquisas estão mostrando o Bolsonaro perdendo popularidade, quer dizer, um momento propício a você operar uma derrota política ao Bolsonaro, né? Enfim, mas é uma situação altamente complexa e nós vamos analisar hoje a proporção que a votação for acontecendo. Eu posso fazer um vídeo, inclusive, hoje de noite ou amanhã, sobre esse assunto, refletindo sobre o resultado, que ainda, apesar dessas reportagens, é imprevisível. Eu vou deixar todas elas no comentário fixado, né? Eu sou André Teixeira Jacobina, você está na Nova Máquina do Tempo e a gente se vê em breve. Quero dizer para vocês, gente, que essa semana eu vou estar abrindo as inscrições para o primeiro curso que eu vou oferecer no canal. Vai ser um curso sobre a obra de Pierre Bourdieu, um curso sobre a sociologia reflexiva desse sociólogo, que foi inclusive o referencial teórico que eu utilizei na minha tese de doutorado. Mais detalhes eu vou divulgar ao longo da semana. Vocês vão ter oportunidade e a gente vai tirando as dúvidas sempre que for possível. E lembrando que vão ter 3 faixas e vai ter espaço para as pessoas que, enfim, têm menos recursos. Vai ter uma coisa para todo mundo, para que todo mundo possa ter algum contato com material relacionado à sociologia reflexiva, uma teoria importante das ciências sociais, não é? Da sociologia, que tem aplicações na área de história e em outras áreas das ciências humanas. Eu sou André Teixeira Jacobina e a gente se vê em breve. Tchau, tchau, gente.